Nós daremos sequência então ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. E eu gostaria, antes de iniciar a minha pregação nessa manhã, de orar com vocês. Vamos orar? Poderoso Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos reúne aqui e queremos te pedir que neste momento o Senhor fale aos nossos corações. Que apesar de mim, Deus, o Senhor fale aos corações de todos os meus irmãos que estão aqui. Por tua infinita misericórdia, nos abençoe e nos agracie, Deus, com a tua voz. Que ela fale o nosso coração. É o que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Isaac, ele encerrou o versículo 8 na semana passada. E eu vou dar sequência, então, a partir do versículo 9. E a minha intenção é expor até o versículo 14. Tá? Então, até a última semana de fevereiro, o meu objetivo é expor Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 14. E nós vamos ler agora exatamente esse trecho que eu pretendo expor. Tá bom? Vamos lá? Colossenses, eu estou com Efésios na cabeça porque Efésios, como Isaac disse, é primo. É primo, irmão, sei lá, é muito semelhante. Vamos ler então. Colossenses 1, versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Antes de eu iniciar a minha exposição, eu queria saber se está frio. Não está frio? Não está frio? A gente teve uma série de probleminhas hoje, inclusive com a iluminação, e eu me preocupo muito com ar-condicionado, porque algumas pessoas já sofreram com isso, principalmente nos primeiros dias. Então está tranquilo? Então está frio? Ótimo. Vamos lá então, irmãos. Embora eu tenha lido aí até o versículo 14, como eu disse para vocês, eu vou me concentrar no versículo 9 nessa manhã. O versículo 9, quando nós iniciamos a leitura, diz o seguinte: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando eu e o Isaac, nós começamos a conversar sobre que texto, que livro, que carta a gente poderia expor aos domingos de manhã aqui no hotel, aqui na IBR Pinheiros, a gente pensou em várias cartas. Eu sugeri Efésios, não sei porquê. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito da carta aos Efésios. E nós pensamos em outras cartas, e a outra carta que ficou aí posta na mesa era a carta aos Colossenses. Justamente porque Colossenses, ela tem essa abordagem prática da igreja. E para nós que estamos iniciando uma igreja aqui, é fundamental que nós estudamos isso, acerca da igreja, de como a igreja funciona, como é que a igreja se organiza, qual deve ser a postura dos crentes que compõem uma igreja. E a carta aos Colossenses é uma carta super atual. Como vocês sabem, a carta ela lida com uma heresia, lida com um problema que é uma heresia, que os estudiosos chamam de a heresia de Colossos, e é algo muito local. Essa tríade herética, eu vou chamar aqui de tríade herética, que nós vemos em Colossos, ela é quase que única, é quase que geograficamente ficou concentrada ali em Colossos. E qual que era essa tríade herética? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Misturava uma série de questões, né? Então misturava elementos do judaísmo, elementos do misticismo e elementos do gnosticismo. E aí você pode pensar, poxa, Robson, mas o que tem a ver isso?
judaísmo, misticismo, gnosticismo. O que isso tem a ver com o nosso contexto hoje, igreja inserida aqui num contexto de século 21? Tudo a ver, irmãos. Nós vivemos hoje uma era de sincretismo muito grande. Se nós olharmos, por exemplo, para a igreja católica, não existe mais sincrético, nada mais miscigenado do que a igreja católica. Então você percebe, quando você olha para o catolicismo, você percebe elementos do espiritismo, por exemplo, você percebe elementos do candomblé, não sei, a questão de Iemanjá e tudo mais. Enfim, irmãos, isso é um problema. E é exatamente um problema que a igreja de Colossos enfrentava. Mas, Robson, nós temos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja cristã, nós não temos esse tipo de problema. Eu acho que nós somos o que mais temos problemas. Porque nós temos elementos, nós, os crentes, né, de um modo geral, temos elementos do catolicismo no nosso culto, temos elementos também, eu não sei quantos de vocês já teve a experiência de participar de cultos que mais se assemelham com um ritual de candomblé ou de macumba do que qualquer outra coisa. Eu tive o desprazer de presenciar esse tipo de coisa. E de espiritismo também, misticismo também. Quem é que nunca viu alguém, ao ligar a televisão, um líder religioso falar assim: olha, coloca um copinho de água aí em cima da sua TV? O que é isso? O que é isso, se não um problema semelhante ao que a igreja de Colossos estava vivendo? Então, a carta aos Colossenses, ela é uma carta assim muito atual e muito relevante, porque ela lida com os problemas que nós lidamos hoje. Exatamente os problemas que nós lidamos hoje. E diante de tanto problema que a gente enfrenta, nós, e aí eu quero pensar em nós aqui, nesses metros quadrados, pensando nisso, como nós devemos nos comportar? Como nós, como igreja do Senhor, devemos nos colocar diante dessa baderna que é hoje? E muito bem, irmãos. E Paulo, então, quando ele escreve aos Colossenses, ele tem tudo isso em mente. Ele tem tudo isso em mente, tudo que acontece lá. Paulo, ele pensa nessas coisas após receber lá os relatos de Epáfras. E quando ele inicia o versículo 9, ele inicia dizendo, portanto. Talvez em algumas traduções esteja em razão de, por esta razão, por este motivo, ou por causa disso. Essa expressãozinha, irmãos, ela aponta para um desfecho de um pensamento. Então, o que nós devemos nos perguntar quando lidamos com essa expressãozinha, portanto, é o seguinte: qual que é o desfecho? Em razão de que Paulo vai seguir com o versículo 9? O que aconteceu? O que aconteceu antes do versículo 9 para que Paulo diga, portanto? E se nós olharmos para os versículos que antecedem o versículo 9, nós vamos perceber que, em sua maioria, o que é dito aqui é acerca do testemunho da igreja de Colossos. E eu vou falar hoje, irmão, sobre 3 marcas que definem a igreja verdadeira. 3 marcas que definem a igreja verdadeira. E a primeira marca, nós vamos encontrar aí na parte A do versículo 9, é que a igreja verdadeira é marcada por bom testemunho de seus membros. A igreja verdadeira é marcada por bom testemunho de seus membros. Eu tentei. Você chegou a editar esses slides de alguma forma ou não? Eu só tirei. Só tirou? Só tirei a igreja marcada. Tá. Porque eu tentei seguir mais ou menos o padrãozinho dos slides do Isaac, porque eu não sabia a fonte, não sabia a cor. Então eu fui olhando e... Bom, dá para enganar, né? Muito bem. Então, a primeira marca da igreja verdadeira é o testemunho de seus membros. O testemunho de seus membros. E como eu ia dizendo para vocês, quando nós olhamos para os versículos que antecedem o versículo 9, nós percebemos que predominantemente o que é dito nos versículos que antecedem é sobre o bom testemunho da igreja de Colossos. Acompanhe comigo aí. Olha só, no versículo 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, no versículo 2, aos santos e fiéis. Como é que Paulo poderia se referir à igreja de Colossos como santos e fiéis, se Paulo não estava ou não esteve em Colossos?
Ora, ele só poderia dizer que a igreja era composta de santos e fiéis porque alguém falou do seu testemunho. Alguém deu referências acerca do testemunho da igreja de Colossos. Muito bem. No versículo 4, diz assim: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Perceba, irmãos, que essas leituras que eu estou fazendo, dos versículos 2 e agora do versículo 4, ela aponta para uma realidade: o bom testemunho da igreja de Colossos. Ok? Dando sequência, no versículo 6, versículo 6 diz o seguinte: que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Mais uma vez, apontando para o bom testemunho da igreja de Colossos, onde o evangelho estava crescendo e frutificando. No versículo 8, Paulo recebe então boas referências acerca da igreja de Colossos e também nos contou do amor que tendes no Espírito. Irmãos, vocês estão conseguindo perceber aqui que nesses versículos que nós lemos existe um traço muito marcante na igreja de Colossos, que é o seu bom testemunho. A igreja de Colossos é marcada pelo bom testemunho. Muito bem, vamos dar sequência. O versículo diz então, nós entendemos aí porque Paulo inicia dizendo portanto. Isso significa que toda vez que nós lidamos com essa expressãozinha portanto, nós devemos recorrer aos versículos anteriores. Sempre. A hora que você estiver lendo a Bíblia em casa, em suas devocionais, e você vê portanto, você tem que pensar e olhar para os versículos anteriores. Você deve perguntar para você mesmo ou para a Bíblia, falar o seguinte: por que Paulo está usando aqui o portanto? Qual que é o desfecho? Qual que é o desfecho? O que houve anterior a isso? Então nós entendemos porque Paulo usa a expressãozinha portanto, e ele continua: desde o dia em que soubemos disso. Paulo, irmãos, a impressão que eu tenho é que Paulo parece estabelecer alguns marcos na carta aos Colossenses, principalmente nos primeiros versículos do capítulo 1. Parece que Paulo ele gosta de estabelecer alguns marcos. Quando ele diz desde o dia, percebam que parece que ele está querendo estabelecer um marco aqui. Olhem no versículo 4. No versículo 4 ele diz assim: desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo. Perceberam uma espécie de um marco? Desde o dia, isso é um marco. Então, quando Paulo começou a orar? Desde o dia, isso é um marco. Ok? Desde o dia então que ele ouviu falar acerca do bom testemunho da igreja de Colossos. No versículo 6, irmãos, olha mais um marco aí. No versículo 6 ele diz o seguinte: que chegou a vós, deixa eu ver se é o versículo 6 aqui, desde o dia em que ouvistes de Epáfras, no finalzinho do versículo, que chegou até vós e também está em todo mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes. Mais um marco. Perceberam? Então existe um marco. Paulo parece estabelecer um marco, fala assim: desde o dia em que eu ouvi acerca do seu bom testemunho. E aí no versículo 6 ele fala: olha, desde o dia em que vocês ouviram, é mais um marco aqui. Parece que Paulo ele está querendo mostrar para a gente aqui, a partir de determinado evento, existe uma ação. E quando Paulo faz esse tipo de coisa, algo tem que nos chamar a atenção aqui. Percebam que no versículo 4 que nós lemos, ele fala assim: desde que ouvistes. E a pergunta que nós temos que fazer é: ouviu de quem? A pergunta que nós temos que fazer quando lemos o versículo 4 é: ouviu de quem? Ouviu de quem? E a resposta é Epáfras. E quando nós lemos o versículo 6, mais uma vez a gente tem que perguntar, que ele fala que a igreja ouviu o evangelho, a palavra da verdade. Nós devemos perguntar: a igreja ouviu isso de quem? De quem? E a resposta é Epáfras. A resposta é Epáfras. E quem é, afinal de contas, Epáfras? E por que, se eu estou falando de bom testemunho, por que agora eu estou caminhando para definir um pouco acerca de quem é Epáfras? Por que eu estou fazendo isso? Porque é justamente de Epáfras que nós lemos no versículo 7
que ele é amado, conservo e fiel ministro de Cristo. Percebam, irmãos, aqui que nós temos um bom testemunho da igreja de Colossos, mas não é somente isso. Nós temos um bom testemunho também acerca de Epáfras. Corra mais um pouquinho no capítulo 4 aí de Colossenses, e olha o que diz o versículo 12 e o versículo 13. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Percebam traços do bom testemunho de Epáfras. Que sempre luta por vós, alguém dedicado, fiel, em orações, alguém que ora, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós. Epáfras parece que é alguém zeloso, como também pelos de Laodiceia e de Herápolis. Essas igrejas também estavam sob responsabilidade de Epáfras. Perceberam, irmãos, então, nosso primeiro ponto, o primeiro ponto que eu estou explicando aqui para vocês, é que existem 3 marcas da igreja verdadeira. E a primeira marca é o bom testemunho de seus membros. Nós lemos aqui que a igreja de Colossos, então, tinha um bom testemunho, e nós acabamos de ver que Epáfras tinha um bom testemunho. E é muito provável, irmãos, que esse bom testemunho, esse zelo, esse amor, todo esse perfil de Epáfras tenha de alguma forma influenciado a igreja. É um conjunto de fatores. Epáfras recebe de Paulo, Epáfras transmite à igreja, Epáfras pega o testemunho ali que ele ouve da igreja e transfere para Paulo. Olha, Paulo, está acontecendo isso e tudo mais. E tudo isso num ambiente, irmãos, regado de bom testemunho. De bom testemunho. Entenderam aqui até essa parte? Então, quando Paulo começa a compor o versículo 9, o que ele está querendo transmitir para a igreja é o seguinte: olha, Colossenses, eu sei muito bem do bom testemunho de vocês. Eu sei exatamente o que se passa aí. Eu sei da fé, eu sei do amor, eu sei da dedicação, eu sei da entrega, eu sei de tudo isso. Porque o Epáfras, que também tem um bom testemunho, afinal de contas, ele é um fiel, alguém zeloso, ele me relatou todas essas coisas. Então, quando Paulo escreve, é isso que ele tem em mente, irmãos. É isso que ele quer causar na igreja de Colossos. E isso, para a igreja de Colossos, é uma palavra de encorajamento. Poxa vida, Paulo, ele sabe o quanto estamos nos esforçando aqui. Paulo sabe o quanto estamos nos dedicando aqui. E Epáfras, poxa vida, ouvir isso de alguém que o discipulou, alguém que pregou o evangelho: olha, Epáfras, você é fiel, você é alguém dedicado. E eu vejo isso em você. Perceberam, irmãos, então, o impacto disso na cabeça dos leitores de Paulo? E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente? Eu acho que foi o Leandro, né, que vem aqui com a esposa. Ele postou no Facebook, ele marcou lá no Facebook, que existe hoje um tal de, não sei se é de agora, eu não sou muito atualizado com relação a essas coisas, mas existe um bloco de carnaval gospel. Bloco de carnaval gospel. E qual que é a intenção do bloco de carnaval gospel? A intenção é muito santa, está afirmando entre aspas. A intenção é muito santa. A intenção é sair um bloco de carnaval e evangelizar as pessoas. Muito bem. Em outra situação, eu li em algum lugar que existem as baladas gospel. Baladas gospel. Então o que você faz? Você vai num lugar, azarar. Desculpa as expressões, tá, irmão? Eu estou falando, mas eu estou bem revoltado com isso. Mas enfim. Você vai para uma balada, azarar as gatinhas, né? E aí tomar alguma coisa e ficar com alguém ali, de repente. O que você não pode é sair desacompanhado. Baladas gospel. Nós temos também, essa já é bem mais conhecida, as marchas para Jesus. Marchas para Jesus. Lá em Guarulhos tem marcha para Jesus. E vocês querem saber o que eu penso da marcha para Jesus? Eu acho que o pastor ilustra bem o que eu penso. Existe um sermão do pastor
que ele fala acerca do pastor Marcos, né, que ele fala acerca do que ele pensa acerca da marcha para Jesus, e é exatamente o que eu penso. Ele diz lá: a marcha para Jesus, ela presta um desserviço, e ela mostra, na verdade, que aqueles crentes, eles têm um péssimo testemunho. Por quê? Lá em Guarulhos, quando tem marcha para Jesus, as ruas ficam todas travadas e a gente não consegue se movimentar ali. É uma bagunça, uma baderna. Sinceramente, não dá para saber se é crente ou se não é crente. Até que você ouve lá, de repente, ou varão varoloso, travou a língua, ou vaso, ou... Irmãos, estamos estudando aqui acerca da igreja de Colossos. Eu não consigo imaginar uma postura dessa, ou pelo menos semelhante a essa, já que o contexto é diferente, na vida daquela igreja. Eu fico imaginando, irmãos, se Paulo estivesse aqui e ele fosse escrever uma carta para a nossa igreja, não a Igreja Batista Redenção, a igreja como um todo. Eu fico pensando o que ele escreveria quando ele soubesse que nós temos um bloco de carnaval gospel, quando ele soubesse que nós participamos de baladas gospel, quando ele soubesse que fazemos passeatas com a prerrogativa de que é para Jesus. Como que Paulo escreveria essa carta? Será que Paulo, ele diria santos e fiéis? Será que Paulo ia falar do nosso zelo pela verdade? Será que Paulo, quando olhasse para os ministros, como ele olhava para Epáfras, será que Paulo, ele escreveria assim: olha, você é um fiel, você é zeloso? Nas entrelinhas, parece que Paulo está dizendo: Epáfras, poxa, eu estou tão orgulhoso de você, porque eu lembro de você lá em Éfeso, e eu pregando para você o evangelho. Olha o que você se tornou. Você agora é pastor de 3 igrejas. Olha como isso refletiu na vida da igreja de Colossos. Olha como são os irmãos de Colossos. Será que Paulo, se estivesse aqui hoje, ele ia ter condições de escrever a mesma coisa acerca dos nossos ministros? Será? É óbvio que não. Se ele ligasse a televisão, então muito menos. Estou dizendo essas coisas, irmãos, para vocês, para que nós tenhamos consciência da maneira que nos comportamos em meio à sociedade, da maneira que nos comportamos no nosso trabalho. Devemos olhar para a igreja de Colossos, devemos olhar para Epáfras e dizer: esse é meu ideal, é assim que eu devo me comportar. Eu devo ter um bom testemunho, assim como a igreja de Colossos tinha. Isso significa, irmãos, que quando eu chego no meu trabalho, por exemplo, eu não posso ficar matando tempo. E aí meu chefe chega, meu chefe chegou, então deixa eu me ajeitar aqui porque meu chefe chegou. Isso é errado. Isso significa, irmãos, que eu não posso dar um mau testemunho no trânsito, por exemplo. Eu não posso dar um mau testemunho nos meus negócios. Eu não posso dar um mau testemunho na minha família. Eu tenho sim, pensando em Efésios 5, o texto que nós acabamos de ler. É uma santa coincidência, né? Eu ia pensar alguns versículos do capítulo 5, mas como nós já lemos o capítulo 5 inteiro, então isso está na nossa mente. Então devemos dar bom testemunho em casa. Então os maridos devem amar suas esposas, as esposas devem se submeter aos seus maridos, os filhos devem estar sujeitos a seus pais, os pais devem educar os filhos no temor do Senhor, os chefes, os senhores, não podem oprimir os seus subordinados. Os subordinados não devem, como eu acabei de dizer, ser alguém relapso. Devem trabalhar com dedicação, porque eles vão prestar conta ao Senhor, assim como seus chefes também. Esse é o perfil de quem faz parte de uma igreja verdadeira. E esse é o perfil que nós temos que imprimir na nossa igreja. Igreja Batista Redenção, lá de São Paulo, aqui, é tudo São Paulo, lá da Zona Norte e aqui em Pinheiros. Esse é o perfil que nós temos que imprimir. A igreja, irmãos, ela serve basicamente a 2 propósitos, né? Um propósito que nós chamamos de propósito final, que é: em tudo a igreja glorifica a Deus. Quando o Isaac ora dizendo: Senhor, que cada ato desse culto te glorifique. É isso. O propósito da igreja é glorificar a Deus em tudo. Nos nossos cultos, através da nossa vida, através de tudo. E um outro propósito, que é um propósito... eu esqueci o nome do propósito.
Deixa eu pegar aqui, irmãos, só um minutinho. Quem quiser tomar uma água pode tomar. É um propósito que diz o seguinte, irmãos: eu devo glorificar a Deus através da pregação do Evangelho e através da minha vida. Através da pregação do Evangelho e através da minha vida. Na semana passada, o Isaac ele deu uma ênfase muito boa acerca do nosso papel de pregar o Evangelho. O Isaac ele falou, ele foi cirúrgico. Ele disse o seguinte: olha, devemos abrir a nossa boca e verbalizar o Evangelho. Devemos pregar acerca do Evangelho. E esse é um dos propósitos da igreja. É viver nessa sociedade falando a respeito de Cristo. É dando testemunho acerca de Cristo. Esse é um dos propósitos da igreja. Então, quando nós falamos de bom testemunho, nós não estamos falando só de não xingar alguém no trânsito ou de ser alguém dedicado no trabalho. Mas é alguém que aproveita as oportunidades para falar acerca de Cristo. E esse é o nosso primeiro ponto. A igreja verdadeira é marcada pelo bom testemunho dos seus membros. Irmãos, eu estou indo muito rápido, vocês estão comigo? Está tudo bem aí? Muito bem. Se essa é a primeira marca, qual que é então a segunda marca da igreja verdadeira? A segunda marca é que a igreja verdadeira é marcada pela oração. A igreja verdadeira é marcada pela oração. E nós vemos isso na parte B desse versículo. Então, o versículo começa: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós já explicamos o que isso significa, e aí Paulo continua: nós também não cessamos de orar por vós. Nós não cessamos de orar por vós. E mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês para as palavras que Paulo repete. Existe algo em método de estudo bíblico que é: esteja atento para palavras repetidas. Esteja atento para palavras repetidas. E quando nós lemos a carta aos Colossenses como um todo, nós percebemos que Paulo repete algumas vezes as expressões oração. Acompanhe comigo. Capítulo 1, versículo 3. Vou só passar por esses versículos, tá? Eu não quero cansar os irmãos. Capítulo 1, versículo 3. Paulo ora, dando graças a Deus pela igreja de Colossos. Ok? No versículo 9, Paulo ora incessantemente pela igreja de Colossos. No versículo 10, Paulo ora para que seus leitores tenham uma vida digna do Senhor. No capítulo 4, versículo 1, Paulo exorta os colossenses a perseverarem na oração. E no versículo 2 do capítulo 4, Paulo exorta os colossenses a orar por ele e pelo seu ministério. Ele também menciona em Colossenses 4 que Epáfras, aliás, ora incessantemente pela igreja de Colossos. O que isso significa, irmãos? Porque essa ênfase no que diz respeito à oração? Paulo está querendo dizer que nós devemos não só ter um bom testemunho, mas nós devemos também orar. Orar. Quando Paulo inicia o versículo 9 dizendo que, olha, irmãos, eu sei do seu bom testemunho, isso tem me motivado a orar. Isso tem me motivado a orar. Nós devemos, a exemplo de Paulo, pensando nisso, também nos dedicar à oração. E Paulo diz que ele ora sem cessar. O que significa isso? Significa que Paulo não se alimenta, não trabalha, não... O que significa isso? Quando nós lemos orar sem cessar, isso significa que nós devemos aproveitar cada oportunidade para orar. Cada oportunidade que temos, nós devemos nos dedicar à oração. Isso significa, irmãos, que eu devo orar enquanto eu estiver dirigindo, enquanto eu estiver me dirigindo ao trabalho. Significa que eu devo orar no banho. Significa que eu devo orar, no meu caso, enquanto eu preparo o mamado Miguel. Eu devo orar enquanto eu estou dando o mamado Miguel, que são ali 15, 20 minutos que eu fico lá olhando para ele. Por que não aproveitar aqueles 15 ou 20 minutos para orar? Eu não posso fazer da oração algo místico. Algo, sabe, não, peraí, então agora eu vou estender o meu tapetinho aqui no chão, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou olhar para onde que olha? Jerusalém. Jerusalém, né? E agora eu vou orar. Irmãos, não é isso. Quando Paulo fala oro incessantemente, o que ele está querendo dizer é que eu aproveito todas as oportunidades para orar.
A todas as oportunidades que eu tenho, eu oro, eu me dirijo em oração em favor dos irmãos. Eu oro. E quando ele fala assim, olha, Epáfras olha para vocês insistentemente, ou sem cessar também da mesma forma. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, nós oramos. Sabe o que uma igreja verdadeira faz? Ela ora. E é isso que eu estou fazendo por vocês, igreja de Colossos. Eu estou orando por vocês, incessantemente, desde o dia em que eu soube que vocês são uma igreja que tem um bom testemunho. Sabe o que eu faço? Eu oro por vocês. E eu me dedico à oração. E nós, irmãos, a exemplo de Paulo, devemos fazer a mesma coisa. Esses exemplos que eu acabei de mencionar para vocês, devo orar enquanto eu estiver no trânsito, devo orar enquanto estou dando mamar para o Miguel, devo orar enquanto eu estou no banho, eles parecem corriqueiros, não parece? Poxa vida, eu fui lá na IBR de Pinheiros para ouvir a homilia do Robson, para ouvir a exegese. Ele está falando que eu devo orar enquanto eu tomo banho? É exatamente isso, irmãos. Eu não me preocupo sinceramente se isso é corriqueiro ou não. Eu me preocupo com a importância que isso tem na nossa vida cristã. Eu me preocupo sinceramente se, vou orar então enquanto eu estou preparando leite para o meu filho? Irmãos, exatamente isso. Eu tenho certeza que enquanto o Fulvio estava tentando fazer o filhinho dele dormir, que estava doente, eu tenho certeza que ele falou, Senhor, me ajuda aqui, abençoa aqui, me ajuda a fazer alguma coisa. É isso aí, irmãos, é disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Nós não podemos negligenciar esse fator tão importante da nossa vida, da vida cristã. Nós não podemos negligenciar a oração. Paulo, ele não negligencia isso. Quando Paulo olhou para o perfil da igreja, ele falou, Epáfras, vamos fazer uma festa. Epáfras, o que você está me dizendo? Está me dizendo então que a igreja de Colossos está frutificando na fé, assim como em todo mundo? Vamos dar uma festa. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz o seguinte, olha, Epáfras, é isso que está acontecendo aí? Epáfras diz, Paulo, é exatamente isso que está acontecendo aqui. E aí Paulo retorna, sabe o que eu vou fazer, Epáfras? Eu vou orar por eles. Eu vou orar ainda mais, eu vou orar incessantemente, porque eu estou muito feliz. Eu não vou dar uma festa, eu não vou estourar uma champanhe. Eu vou orar, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar incessantemente. Eu vou aproveitar as oportunidades do meu dia e orar por aquela igreja. Isso diz respeito a nós, hoje, igreja do século XXI, que tem negligenciado tanto isso. É muito comum hoje, pelo menos em alguns meios que a gente vê, rede social está lotado, as pessoas se preocuparem muito com a questão da intelectualidade, né? Então, olha, eu sei tudo acerca da fé, e começa a dizer os desdobramentos e tudo mais. Olha, eu conheço isso, e Calvino disse isso, e Armínio disse tal, e começa. Fundamental, saber distinguir entre uma coisa e outra, e saber defender a nossa fé. Isso é importantíssimo e fundamental. No entanto, quando nós negligenciamos as coisas, entre aspas, corriqueiras da nossa fé, nós caímos numa falha gigantesca. Não basta saber teologia se eu não sei o que é dobrar o meu joelho e, contrito, buscar Deus. Não basta ser um gigante da fé em termos teológicos, se eu não sei o que é no meu quarto, quando ninguém está vendo, quando eu não sei dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, me ajuda, porque não importa tudo que eu sei, tudo que eu tenho, não importa nada disso. Eu lembro de um evento, de uma pessoa muito próxima de mim, e que ele dizia o seguinte, toda vez que eu conversava com essa pessoa, eu falava assim, olha, graças a Deus, olha, poxa vida, graças a Deus eu consegui, graças a Deus. Ele falava assim, como assim, graças a Deus? Graças a você. Olha o tanto que você estudou, olha o tanto que você trabalhou, olha o tanto que você se esforçou. Você me desculpa, mas é graças a Deus, não a Deus, graças a você. Até que um dia, a esposa dele ficou grávida e deu à luz a gêmeos. E para a infelicidade dele, esses gêmeos quase morreram. Uma série de complicações, uma série de problemas, e os médicos já não sabiam mais o que fazer, e essa pessoa ela tinha recurso,
e os filhinhos ficaram internados, e ele teve que alugar para ficar mais próximo do hospital. Ele chegou a alugar um flat na Paulista, então imagina o preço disso, absurdo. E ele alugou, ia lá e ficou, ele e a esposa. E aí eu lembro que um dia, aquele hospital que fica na Avenida Paulista, Santa Catarina, não tem mais maternidade lá, mas na época tinha. E lá nesse hospital tem uma capela, tem uma capelinha lá. Ele não era crente, óbvio, não era crente, né? Nem tinha passado perto da nossa fé cristã, reformada, mas ele era católico. E aí eu cheguei lá e falei assim, onde está ele? Onde ele está? Porque eu fui no hospital, né? Onde ele está? Ele falou assim, está na capela. Eu, capela? Como assim na capela? Não está fazendo sentido para mim. E eu fui na capela. E irmãos, a capela era bem pequenininha, algo semelhante a isso aqui, talvez um pouco um pouquinho maior. E eu tentei avistar ele e eu não via. Eu não via ele. Então eu comecei a andar nos corredores. Eram poucos, mas havia corredores entre um banco e o outro. E eis que, para minha surpresa, enquanto eu estava andando, eu vejo alguém jogado no chão. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de entrar numa igreja católica. A igreja católica é o seguinte: tem os bancos e você tem um apoio nas costas do banco, atrás do banco, para você dobrar e encostar o seu joelho, para facilitar a hora das orações e tudo mais. As pessoas normais, elas se ajoelhavam ali, ou ficavam sentadas no banco. Ele não. Ele estava jogado no chão, largado no chão. Talvez ali ele tenha percebido que ele não está no controle de tudo. Talvez naquele momento ele tenha percebido somente o Senhor. É triste saber que somente sob condições tão difíceis a pessoa se achega a Deus. Mas ele, da pior maneira possível, descobriu o valor da oração, o peso da oração, a importância da oração. Isso parece algo corriqueiro, mas não é. Isso é fundamental. E Paulo, ele quer nos dizer hoje, para a igreja do século XXI, para a igreja Batista da Redenção em Pinheiros, a importância de orar. A importância de orar. Porque foi isso que ele fez pela igreja de Colossos, quando ouviu falar acerca do bom testemunho da igreja. Abra comigo aí as suas Bíblias, primeiro em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. Perceberam? A importância de nós orarmos. Não estejam ansiosos, não estejam nessa expectativa que te corrói. Antes orem e apresente a Deus as suas súplicas. Olha Ele. Efésios, não dá para não citar, né? Efésios 6, versículo 18, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, ou seja, aproveitando cada oportunidade, orando em todo tempo no Espírito, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez, então, a importância de orar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, talvez um dos versículos mais curtos aí, que diz: orar sem cessar. Orai sem cessar. A importância da oração na vida do crente que faz parte de uma igreja verdadeira. E essa então é a segunda marca de uma igreja verdadeira. A primeira é o bom testemunho de seus membros, e a segunda, a oração. A igreja verdadeira é marcada pela oração. E nós vemos isso não só com base no versículo 9, mas também com base na ênfase de Paulo ao longo da carta acerca disso que é a oração. Eu não sei vocês, irmãos, mas existe uma diferença muito grande acerca do conteúdo da minha oração e acerca do conteúdo das orações de Paulo. O pastor Davi Murk,
ele fez um estudo acerca desse contraste entre a oração dele e a oração de Paulo. E ele percebeu que a oração dele, e aí eu percebi que isso é o meu caso também, a nossa oração, a minha e do pastor Davi Merkel, ela é marcada muitas vezes por questões egoístas. Por questões egoístas. Enquanto que Paulo não. Paulo não é egoísta nas suas orações. Irmãos, veja bem, Paulo estava preso. E nós vamos ler aqui, já, um texto em que ele diz para a igreja, ele encoraja a igreja a orar por ele. Mas Paulo, ele não pede assim, irmãos, orem por mim, porque essa cadeia está insuportável, eu quero sair daqui, não aguento mais isso aqui, ficar preso aqui é muito ruim, embora as condições não são tão ruins quanto ele ficaria, né, mais para frente, mas ele não pede isso. Ele pede o seguinte, olha pelo meu ministério, para que a obra de Deus não se retenha, apesar de mim. E existe essa diferença, então, irmãos, que eu constato na minha vida. Muitas vezes, minhas orações é marcada por questões egoístas. Senhor, me ajuda no meu trabalho. Senhor, me ajuda com minhas finanças. E eu não penso, muitas vezes, nos meus irmãos. É assim com vocês? Olha o que diz, então, dando sequência ao nosso estudo, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, e a última parte. Eu vou ler novamente, tá? Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A igreja verdadeira, meus irmãos, tem uma terceira marca. A igreja verdadeira é marcada pela busca do pleno conhecimento da verdade. O conteúdo da oração de Paulo não é a favor de si ou a favor de questões pessoais. Paulo, ele não ora de maneira aleatória, sem propósito. Ele sabe exatamente o que ele vai pedir. Ele sabe exatamente qual vai ser a súplica dele diante de Deus. E aqui tem uma questão muito importante. Porque quando Paulo ele ora e ele diz o seguinte, ora por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando ele fala, olha, eu quero que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade, Paulo não joga essa palavra, ou esse conjunto de palavras de maneira aleatória. Lembre-se, irmãos, eu iniciei o sermão dizendo que havia um problema na igreja de Colossos. E esse problema diz respeito à heresia de Colossos. E eu disse também que a heresia de Colossos era composta por uma tríade herética. Certo? Uma tríade herética, que era elementos do judaísmo, elementos do misticismo e elementos do gnosticismo. E o que dizia, por exemplo, o gnosticismo, ou a gnosis? Ela dizia o seguinte, que eles detinham um conhecimento especial. Então, quando Paulo diz o seguinte, olha, a minha oração, o conteúdo da minha oração, igreja de Colossos, é que vocês sejam plenos do conhecimento da verdade, plenos da gnosis, mas não qualquer gnosis, não qualquer conhecimento, não o conhecimento que os gnósticos ou uma forma inicial de gnosticismo tem apregoado. Não é essa sabedoria, não é este conhecimento. O que eu quero, de verdade, é que vocês sejam plenos do conhecimento de Deus, não conhecimento falso, pleno conhecimento acerca de Deus. E aí a gente começa a perceber que Paulo, ele não joga as palavras, ele não sai distribuindo o conteúdo da sua oração. Olha, ora aí, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Olha a igreja, tu sabes. É aquela oração rápida, né? Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Não, Paulo é cirúrgico também. Segunda vez que eu uso essa expressão, eu gosto dessa expressão. Cirúrgico, precisão, pelo visto gosta também. A Diana, famosa Diana. Paulo, então, ele usa a expressão sejam plenos no conhecimento de Deus. E aí ele quer confrontar essa ideia gnóstica. A carta inteira, nós vamos perceber que ela lida
com esse enfrentamento. A carta, ela é, em certa medida, apologética também. Certo? Deixa eu contar uma coisinha para vocês, irmãos, rapidamente. Existia uma jovem, só para ilustrar essa questão do conteúdo da igreja, conteúdo da oração de Paulo, e eu disse que Paulo não era egoísta em suas orações, ao contrário de mim, né? Existia uma jovem solteira, e ela era filha única, tal, e ela era tida como uma pessoa muito egoísta em suas orações. E alguém se aproximou dela e disse: olha, você é muito egoísta, então nas suas orações procure ser menos egoísta. Ela: tá bom, vou me esforçar. Em determinada ocasião ela estava orando, e as pessoas começaram a prestar atenção na forma que ela estava orando, e ela estava indo muito bem, orando de maneira altruísta, e orava pelos outros, orava pela família, orava pelos irmãos, até que no finalzinho da sua oração, e ela disse o seguinte: Senhor, e para concluir, que o Senhor dê para minha mãe um genro lindo. Perceba, irmãos, não é esse tipo de oração que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma oração realmente desprendida de si. Quando Paulo ele ora para a igreja, se referindo à igreja de Colossos, ele quer especificamente, ele não quer trazer as bênçãos para si. Ele está pensando na igreja. Ele está se desprendendo e olhando para a igreja de Colossos. Muito bem, irmãos, e quando nós nos deparamos com isso, nós não devemos pensar que, poxa vida, então eu não devo mais orar pela minha saúde, eu não devo mais orar por minha família, por questões familiares ali do meu contexto, eu não devo orar para minhas finanças, eu não devo mais me preocupar com orar pelo meu futuro e mostrar para o Senhor como Ele me aflige por várias razões. Eu não devo mais orar, e aí isso faz sentido para nós homens, pelo nosso trabalho, como o trabalho nos aflige, não é mesmo? Então eu não devo mais orar para essas coisas. Claro que devemos, não há problema nisso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, a nossa oração é marcada pelo egoísmo, e isso é muito mal. O exemplo que Paulo nos dá é que nós devemos nos dedicar à oração, mas uma oração que pensa no outro. E Paulo, nesse conteúdo da oração de Paulo, Paulo ele ora para que a igreja de Colossos seja plena do conhecimento da verdade. E esse pleno conhecimento da verdade, ele está se referindo, obviamente, ao Evangelho. Ele está se referindo ao Evangelho de Jesus Cristo. É muito importante, irmãos, que nós, enquanto igreja, olhamos para o nosso contexto e pedimos a Deus que Deus abençoe a nossa igreja nesse campo, para que a igreja seja repleta do conhecimento da verdade de Deus. E aí nós vamos perceber, nos próximos estudos, que esse conhecimento da verdade ele tem certos desdobramentos. A partir do versículo 10, você vai perceber a parte prática desse conhecimento. E você vai perceber também que à medida em que nós nos dedicamos ao conhecimento da verdade, à medida que nós nos dedicamos ao conhecimento das verdades de Deus, nós vamos perceber que quanto mais estudamos, menos sabemos. Eu lembro que, enquanto eu estava no seminário, o pastor Marcos, ele disse o seguinte: olha, sabe como eu me sinto quando eu estudo teologia, né? Eu me sinto como alguém na praia, uma criança na praia, e com uma panela na mão. E aí eu pego um grãozinho de areia, eu olho para aquele grãozinho de areia e falo: olha, esse grãozinho de areia representa um conhecimento acerca de Deus que eu tenho hoje. E ele joga aquele grãozinho de areia numa panela. E aí ele levanta a cabeça e ele olha e vê a praia gigantesca. E é exatamente isso, irmãos. Quando nós buscamos o conhecimento da verdade, aí fala que nós devemos ter, a oração de Paulo é que eles sejam plenos no conhecimento da verdade. Isso não significa que nós vamos esgotar, ou que a igreja de Colossos iria esgotar tudo acerca do conhecimento da verdade. Isso é impossível. Se fosse possível esgotar o conhecimento da verdade, se fosse possível conter todo o conhecimento da verdade, Deus, obviamente, não seria um Deus ilimitado, seria um Deus limitado. É a mesma coisa que eu querer conter num copo o mar, não faz o menor sentido. Então, quando Paulo diz: olha, eu oro para que vocês sejam plenos do conhecimento da verdade,
Paulo está dizendo que, olha, eu quero que vocês sejam o máximo possível, o máximo. E aí a ideia aqui de plenitude que nós vemos no livro de Efésios, na carta de Efésios, sobre a plenitude do Espírito. O que Paulo quer é o seguinte: irmãos da igreja de Colossos, eu quero que vocês sejam abundantes no conhecimento da verdade. Abundantes no conhecimento da verdade. E no finalzinho do versículo, ele diz: com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui, irmãos, são palavras sinônimas, elas querem dizer basicamente a mesma coisa. E Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, esse conhecimento da verdade só é possível para pessoas que teve a sua mente renovada, para pessoas que teve uma vida transformada. Quando ele diz sabedoria e entendimento, se ele se parasse só por aqui, se ele parasse só por isso, olha, eu quero que vocês sejam cheios de sabedoria e entendimento, isso significaria uma coisa. Mas quando ele atribui a palavra espiritual, ele quer dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento da verdade, com toda a sabedoria e entendimento que só Deus dá, que somente Deus dá. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós nos dedicamos a estudar a Bíblia, existem momentos difíceis que nós, poxa, eu não entendo esse versículo. Então nós oramos a Deus e falamos: Senhor, me dá entendimento dessa passagem, me dá entendimento dessa palavra. Quando Paulo diz isso, então, ele quer que os seus leitores sejam conhecedores da verdade, mas é um conhecimento que só vem por meio de Deus. É Deus abrindo o entendimento do homem para que ele descubra a sua vontade. Vimos então, irmãos, 3 traços aí da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é marcada pelo bom testemunho de seus membros. A igreja verdadeira é marcada pela oração. E a igreja verdadeira é marcada pela busca do conhecimento da verdade. Eu não sei quanto tempo eu falei, Isaac. Menos que o Isaac, né? Eu espero, irmãos, sinceramente, que essas verdades que nós estudamos aqui hoje, ela permaneça no coração de vocês ao longo dessa semana e ao longo de toda a vida de vocês. E eu espero também que isso frutifique em mim, que eu pense no meu testemunho, que eu pense na importância da oração e que eu pense na importância do conhecimento, na busca pelo conhecimento da verdade. Vamos orar, irmãos? Poderoso Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por tua fidelidade, por tua misericórdia. Que nós sejamos dedicados, Deus, a te servir melhor. Que nós sejamos dedicados a ter um bom testemunho. Que nós sejamos dedicados, Pai amado, à oração, algo tão importante e muitas vezes negligenciado por nós. Que nós, Senhor, possamos também nos dedicar ao conhecimento da verdade. Esse, Deus, era o desejo de Paulo com relação à igreja de Colossos. E nós devemos entender isso como algo que também deve fazer parte do nosso currículo, Pai. O conhecimento da tua verdade. Contudo, nós sabemos, Deus, que não se trata apenas de um assentimento ou de um conhecimento, de um agregamento de conhecimento. A ideia, Senhor, aqui é de um conhecimento que só é possível por meio da obra do teu Espírito. E que isso frutifique em nós, Deus, por tua infinita misericórdia. Abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.